dia. Bom dia. Bem-vinda aqui ao nosso podcast, Be Human. Com muito gosto, hoje temos a doutora Eva Delgado Martins, psicóloga, mais de 20 anos, muita experiência com pais, com jovens, assessoria a tribunal também, não é? Com uma crónica semanal no Observador, que também tem um podcast, os dois lados. Convidamos os nossos ouvintes também a ouvirem e a saberem mais sobre este tema. E hoje temos então aqui o prazer de convidar para ouvir falar sobre, explorar aqui um bocadinho o tema da alienação parental, um tema que preocupa tanto os pais e as famílias que vão de alguma forma passando por estas situações. Talvez começasse por lhe perguntar, Eva, o que é, quando falamos de alienação parental, em termos do ponto de vista psicológico, o que é que estamos realmente a falar? Obrigada por estar aqui, fico muito contente de estar aqui no vosso podcast e de falar sobre este tema que é onde eu há 30 anos estou nestas andanças. Pronto, aqui acho que falar da alienação parental é falar aqui de uma situação que nas nossas famílias que ocorre cada vez mais, não é? E que temos vindo a sentir. Sim. Acho muito importante focarmos um bocadinho que a alienação parental, há uma ideia que acontece quando os pais e as mães se divorciam ou se separam. Exato. Mas essa alienação parental acontece já muitas vezes durante o casamento. Durante o casamento e ainda antes, quer de um divórcio. Ainda antes do divórcio, portanto. Nós, através da nossa experiência, conseguimos às vezes identificar 12 possíveis comportamentos ou atitudes de alienação durante o casamento, do tipo, a criança nasce e a mãe começa a dizer, não, deixa estar, eu é que dou banho. Não faças nada. Pronto. E o pai diz, bom, ela é pequenina, se calhar vou deixar. Depois começa, olha, este fim de semana não vamos à tua mãe porque estamos muito cansados e a tua mãe fala muito e pronto, já não vão à família. Depois, os teus amigos são muito interessantes, estão sempre a dar opiniões, não vamos convidar os teus amigos. Exato. E começa o isolamento social, começa o isolamento e muito também já a denegrir um bocadinho, tu não sabes fazer nada, nunca me ajudas. Isto tanto pode acontecer para o homem como para a mulher. Portanto, esta alienação, nós temos tantas famílias com homens como mulheres que acontecem estas situações. Sim, não é a mulher que assume mais a criança, não é? Temos pode também ser o contrário. Essas situações, dizer, fica aí, descansa, ou nas fases de dar de mamar até só dar de mamar e depois retirar a criança, ou até levar para outros contextos, para também ir fazendo este isolamento. Exato. Portanto, nós, quando começamos a trabalhar com estas famílias, percebemos que isto já acontecia durante o casamento e durante comportamentos muito subtis que muitas vezes são entendidos quase como uma proteção à criança ou até proteger o outro, o parceiro, exatamente. Que é para o bem e que muitas vezes não se percebe que a criança está a ser puxada para uma das partes. Não é? Exatamente, e que a pessoa que está a ser alienada nem sabe que isso acontece, não é? Exato. Porque é um comportamento quase tão protetor que nem percebe que não é. É para tu não ficares preocupada, é para não haver tanta gente cá em casa, é de proteção no fundo, mas não, é um comportamento e uma atitude abusiva para com o outro. Para com o outro ou a família do outro. E muitas vezes este também começa já com alguns conflitos entre o casal, já quando ainda não há um divórcio, mas o divórcio não acontece de um dia para o outro, não é? Muitas vezes já vem a acontecer muitos problemas antes, e já nesta fase de maior desgaste da relação, onde se está a se caminhar para um divórcio, também aí já começam muitos comportamentos de alguma alienação ainda, também dentro do casamento, mas já em conflito, digamos assim. Como é que se consegue perceber a diferença entre um conflito entre um parceiro, entre um casal, e um conflito que já está a levar esta criança para a alienação? Quando começa a ter comportamentos abusivos, não é? Quando começa a ter comportamentos que já passam as situações de cuidado ou as situações de pouca compreensão, porque o casamento, quando há filhos, é difícil, claro. Porque cada um tem a sua maneira de pensar, cada um teve a sua educação,
Portanto, essa é a parte mais difícil de educar os filhos, porque é preciso chegarem a consenso de quais são as regras que vão utilizar, porque não há formações para dizer... Agora já temos muitas pessoas que nos pedem, felizmente já começam a pedir, talvez porque começam a ler que isto existe, porque as pessoas às vezes também não pedem porque não sabem que existe. Não sabem que existe, não é? Porque costuma-se dizer os filhos não têm manual de instruções, mas já começa a haver algumas formações que podem ajudar. Pessoas a pedir ajuda, de dizer, pronto, nós vamos nos juntar, tal como há cursos para a preparação para o parto, também há cursos que vão começando a pedir aqui ajuda para estas situações. Claro. Pronto, em todas estas situações também há aqui um fator de prevenção, que é, se os pais começam a ver que as coisas começam a correr mal, se pedem ajuda ou não. Claro. Pronto. E o que nós tentamos fazer muita informação é: peçam ajuda. Se for só pouquinho ou muita, pronto, nós às vezes podemos, com uma ou duas conversas, diálogo, e pensarmos em estratégias, resolver situações. Conseguimos resolver situações. Quando nós temos um casal, não é? Nós temos uma família que traz uma cultura familiar, temos outra família que traz outra cultura, e quando este casal se junta, nem sempre os valores de cada família são semelhantes, que depois vai encaixar neste casal, que vai educar, vai criar uma nova cultura familiar, e nem sempre o casal consegue facilmente fazer este match, não é? Mas após um divórcio, e imagino que é onde as situações se tornam mais graves, que tipo de comportamentos é que nós estamos a ver, ou que têm assistido na sua experiência, que são mais evidentes de uma alienação? Como é que se percebe que estamos a ter realmente uma alienação e não apenas um conflito mais pontual? O que nós temos que ver é analisar comportamentos e atitudes. E, portanto, e temos que começar a perceber o que é que existe. Exato. Atualmente, do trabalho que tenho feito com estas famílias, já conseguimos identificar 28 comportamentos ou atitudes que podem ser alusivos a esta problemática. E estamos a falar, não vou falar dos 28, porque precisávamos aqui de 2 podcasts. Estamos a falar, por exemplo, de denegrir a imagem do outro, a dizer o teu pai pode ser profissionalmente também, o teu pai não trabalha nada, o trabalho dele é muito desinteressante. Ou economicamente, dizer, o teu pai não tem dinheiro para nada, tu quando vais lá, ou a tua mãe nunca trabalhou. Portanto, eu vou sempre dizer para os pais e mães, porque há uma ideia que a alienação é muito mais das mães, mas é principalmente, mas atualmente temos muitos pais também alienadores, não é? Temos situações em que o pai ou a mãe põe numa escola sem autorização do outro, porque normalmente estes processos, estas famílias já estão todas judicializadas, já têm todos os processos em tribunal. E, portanto, há um acordo das responsabilidades parentais, e esse acordo é que é muito importante para nós, psicólogos, para as escolas, para a saúde, porque muitas vezes as pessoas põem questões: como é que nós sabemos se devemos atender este ou aquele, ou o pai ou a mãe, quem é que entra na consulta, quem é que é o encarregado de educação, quem é que pode vir às reuniões. E, portanto, pela formação que nós fazemos a todos os profissionais, é dizer: olha, quando não se sabe, não tomar partido nem do pai nem da mãe. A primeira coisa a fazer é: pode-me trazer o acordo das responsabilidades parentais. Exato. Pronto. E esse é um instrumento que nos ajuda a nós, profissionais, a dizer o que é que eu vou fazer. Exato, mas muitas vezes os próprios professores acabam por ficar em situações que também não têm a formação nem a preparação para depois saber mediar ou gerir estas situações, porque imagino, há um problema, quem é que comunica, se é o pai, se é a mãe, depois a mãe quer saber as notas, mas o pai é que tem direito, e depois há uma série de conflitos que vão surgindo também em âmbito escolar, em que a própria escola muitas vezes pode entrar em cumprimento deste próprio acordo, não é? Claro, por isso é que nós aconselhamos aos professores a perguntar se as responsabilidades parentais são partilhadas, e o que é que isso quer dizer? Que ambos os pais podem participar, mesmo que a guarda seja do pai ou da mãe, ou se tiver residência alternada, portanto aí facilita mais as pessoas a aceitarem, mas se a guarda for do pai ou da mãe, tanto o pai como a mãe têm direito a participar na vida do filho, seja na saúde, seja na educação, seja nas questões religiosas, seja nas atividades de tempos livres, a não ser
que lá no acordo das responsabilidades parentais venha que ele está inibido. Aí é o único fator que aí não podemos. Não pode tomar decisão. Outros fatores, por exemplo, destes comportamentos é mudar de escola e não avisar, ou mudar de cidade. Temos pessoas que fogem com as crianças, portanto, depois isto também gradualmente é mais grave. Temos o rapto parental, não é? Temos pessoas que se deslocam para outras cidades e as pessoas ficam sem contacto ou nem sabem onde é que elas estão. Temos muitos pais que também colocam os filhos a ler os documentos do tribunal, olha, estás a ver, ou não só do tribunal, ou os e-mails, olha, sabes o que é que o teu pai escreveu? Exato. Olha lá, lê lá. Depois vai o filho para casa, então tu escreveste aquilo à mãe, e portanto Exato. a criança fica aqui no meio da leitura de documentos e de uma exposição que é um abuso, não é? Emocional. E não tem maturidade para compreender, nem é suposto sequer estar envolvida neste tipo de comunicação. Exato, não é muito pouco saudável. Ou também coisas mais subtis, por exemplo, sempre que a criança está com o pai ou com a mãe, o outro está sempre a telefonar, a mandar mensagens, onde é que estás, o que é que estás a fazer, tornando um pouco o filho ou a filha como um espião da vida do outro, do outro não é? lado, exato. Portanto, e todos estes comportamentos vão fazendo aqui um conflito de lealdade para a criança ou para o adolescente que está na situação, não sabendo que lado tomar, não é? Exato. Porque para amar um tem que odiar o outro. Exato. E isto é que é a dor da alienação parental. E quando ama um, está a atrair o outro, não é? Também a sensação de que se gosta da mãe, está a atrair o pai e vice-versa. E temos, por exemplo, muitas crianças que com esse medo da lealdade e de magoar o outro, por exemplo, vamos no caminho para entregar, porque o meu trabalho é muito de ir com os pais aos contextos. Ao terreno, não é? Ao terreno, ir entregar ao pai ou à mãe, ou ir buscar os miúdos à escola. E, portanto, o que vemos, e depois temos que arranjar estratégias para que estas crianças não sofram este conflito de lealdade. E muitas vezes é dizer, em vez de se despedir à frente da mãe ou do pai, porque já sabe que o outro vai ficar zangado e até o pode castigar por ter sido agradável com o outro, vamos nos despedir no carro, damos muitos abraços, dizemos que gostamos muito um do outro, que se amam, e depois quando chega lá já não é preciso. Quando chega lá, sai do carro. Sai do carro e já não é preciso. Ou formas de comunicação que não impliquem muita verbalização de dizer amo-te ou gosto de ti, ou pronto. E, portanto, temos que ajudar um pouco aqui, tanto estes pais como estas crianças e adolescentes aqui a proteger-se deste conflito. Exato, porque às vezes também os pais acabam por colocar quase na decisão da criança, quando a criança começa a dizer que não quer ir para a outra parte, os pais, há casos em que colocam quase, tu é que sabes que queres ir ou não, eu não te vou obrigar a ir, não é? Mas acaba por ser aqui também um comportamento de... Esse é o que... Eu não, sabe, eu até queria muito que o meu filho fosse ao pai ou à mãe, mas ele não quer. Eu não quero. Pronto, eu não posso fazer nada. Portanto, isto é uma forma de, mais uma vez, a criança é que fica aqui o protagonista da decisão. Da decisão. E, portanto, nós profissionais o que é que temos que fazer? É ficar com esse papel. Quando vocês quiserem falar, peçam-me a minha ajuda. Não coloquem a criança aqui como um pombo, um mensageiro, um mediador aqui da vossa relação. Exato. E por isso, muitas vezes... criamos grupos do WhatsApp com os pais e tudo tem que ser através daquele grupo, por exemplo. Ok. E acaba porque senão depois telefona-nos o pai, depois telefona o outro, olha, sabe que ela disse isto, não sei o que, e depois telefona o outro, não, eu tinha dito que era às 5 horas para entrar. E passa a vida, não é? E depois o passar a comunicação. O grande problema disto é a comunicação, não é? A comunicação, claro. A comunicação que não flui entre aquele casal e que está ali a utilizar aquela criança como uma arma. Torna-se uma arma de arremesso entre os dois, não é? Agora, há momentos em que determinados comportamentos podem estar justificados por uma proteção real à criança quando há desconfiança de abuso ou de violência, mas que eu imagino que nem sempre é fácil identificar isto, porque às vezes a linha é muito tênue entre o que é uma alienação e o que pode ser um comportamento abusivo.
Sim, por exemplo, por isso é que esta questão de estarmos no terreno também nos ajuda muito a identificar. Porque, por exemplo, temos crianças que vamos buscar à escola e começam a gritar, a espernear, eu não vou, eu não vou, eu não vou, e não querem ir, não é? Exato. E depois, quando entramos no carro, elas dizem, então, onde é que vamos? Vamos ao parque? Trouxeste o pão com manteiga? Percebemos que não há problema nenhum, há aqui um conflito de lealdade àquela mãe, que naquele momento que a mãe está presente, ela tem que fazer aquele comportamento. Tem aquele comportamento para a mãe. Agora, temos outras crianças que, quando saímos daquele contexto, elas continuam a ficar angustiadas e continuam a não querer. E mesmo que já não esteja ninguém, aí podemos pensar que pode haver outras questões que temos que ver. E, portanto, é muito isso, essa questão é muito colocada, onde é que está o que é real e o que é que não é real, o que é falsas denúncias, o que é que não é, mas este trabalho no dia-a-dia, estar com a criança, e muito importante também perceber como é que a criança está nos outros contextos, por exemplo, a escola. As crianças passam horas na escola, os educadores, os professores são pessoas que nos dão muita informação e, portanto, com quem nós devemos trabalhar muito para perceber quando vem do pai, como é que vem, quando vem da mãe, como é que vem, vem a chorar, não vem a chorar, vem feliz, não vem... E para pensarmos aqui, mais do que dizer este é o diagnóstico, quais são as estratégias que nós podemos fazer para ajudar esta família. Para ajudar a família, independentemente do diagnóstico, como é que podemos intervir no comportamento que está a afetar. Agora, deixa-me perguntar, o que é que leva um adulto? Estamos a falar, vamos imaginar, estamos a falar de adultos com bom senso, o que é que leva um adulto a fazer isto perante uma criança, não é? Porque estamos a falar de qualquer classe social, de qualquer nível educacional, não tem a ver propriamente com isso. O que é que pode fazer com que um adulto tenha comportamentos destes, desprotegendo tanto os filhos? Mas essa é que é a grande questão. Isto, muitas vezes as pessoas dizem, é porque eu estou preocupado com o meu filho, mas aqui os filhos não são preocupação nenhuma, porque se fosse preocupação não se fazia tanto mal a estas crianças, porque isto tem um impacto muito grande para o desenvolvimento deles, não é? Portanto, isto é a dor do fim do casamento, do fim do divórcio e de relações mal resolvidas. Como não se faz o luto das relações, não se trabalha as relações que acabaram e, portanto, esta é uma maneira de continuar as relações. E muitas vezes, e temos mesmo muitos pais que dizem, tu deixaste-me, nunca mais vais ver os teus filhos, ou nunca mais vais ser feliz. E, portanto, o grande objetivo é destruir a vida do outro, seja amorosa, financeira, profissional. Portanto, é a zanga e a dor da separação mal resolvida. Exato. Há pouco já falou um pouquinho, mas acho que ainda assim acho que é talvez uma das perguntas que os nossos ouvintes podem ter mais, não é? Quais são os principais comportamentos de risco? Falamos de 28, não dá para falar de todos, mas sintetizasse assim 3 ou 4 que mais comumente se vê nas crianças, se calhar estou aqui assim um pouco... É esta situação do conflito de lealdade. O que assusta mais é ver uma criança a não poder amar ambos os pais, não é? As duas pessoas mais importantes da vida deles têm que perder um. Não é? Tem que ser órfão de um pai ou de uma mãe que é viva, não é? Portanto, e isso é muito doloroso. Nós já sabemos que o divórcio é o segundo acontecimento na vida de uma criança ou adolescente que é mais angustiante. O primeiro é a morte do pai ou da mãe. Exato. Mas, se este divórcio for muito conflituoso, a angústia é quase igual a uma morte, não é? Portanto, é assim, como é que estas crianças lidam com estas situações de ter que odiar um pai ou uma mãe e para agradar o outro, não é? Porque o problema que elas percebem é que o amor de uma mãe ou de um pai alienador é condicional. E de um pai ou de uma mãe alienado é incondicional. Porque estes pais alienadores e mães dizem, bom, se tu não fizeres isto, então esquece-me. Então nunca mais me vais ver. Ou eu vou morrer. Ou tu tens esta atitude, ou nunca mais te vou buscar. E, portanto, este amor incondicional assusta, paralisa. Então é melhor eu ficar com esta parte, não é? E o que isto é muito grave é que isto tem implicações para o resto da vida.
porque felizmente agora já temos muitos jovens adultos que saíram da alienação parental e que nos dão muita informação daquilo que sofreram, do que viveram e das dificuldades que era aquela situação, de saber que o outro não tinha feito nada e tinham que ir à polícia dizer que lhe bateu. Exato. Saber que o outro não tinha tinha-lhe dado almoço, mas tinham que ir dizer que não tinha dado almoço. Exato. E portanto estes jovens adultos e estes adultos de agora dão-nos muita informação de como é que é este processo de alienação parental. Sim, vão-nos dando muitos dados. Há casos em que a alienação pode estar a acontecer de ambas as partes, porque às vezes não temos só um alienador, temos um conflito em que os dois estão a assumir comportamentos de alienação, correto? Agora, é assim, nós percebemos perfeitamente qual é aquele que, estando naquele conflito, e que quase quando fosse uma guerra, tu fazes isto, eu faço aquilo, tu escreves isto, eu escrevo-te aquilo, aquele que aceita ajuda. Isso é um fator que pode demorar, não é? Exato. Por exemplo, começámos a ajudar a escrever os e-mails sem adjetivos. Quer dizer, não vale a pena chamar isto e aquilo, escreva só, vou buscar à escola, não é? Dizer, pois tu não és uma atrasada, essa parte tira-se. Portanto, começar a perceber quem é que quer ajuda. E quem é que começa a perceber que tudo isto que está a fazer é muito mau para o desenvolvimento dos filhos, da criança. Portanto, e aí ajuda-nos a perceber se há um deles que começa a querer mudar um bocadinho aqui a situação. Travar aquele comportamento, não é? Isso é importante. Muitos destes casos estão em tribunal e acabam por estar a ser mediados por tribunal. Do seu ponto de vista e da sua experiência, os nossos tribunais já compreendem bem o fenómeno da alienação parental? Alguns sim, outros não, mas o que é mais difícil é a morosidade dos tribunais. Porque mesmo que os tribunais muitas vezes coloquem um acordo das responsabilidades parentais que tenha, portanto, ou residência alternada ou um tempo do pai com a mãe, se um deles não cumprir, exato, o incumprimento demora muito tempo a ser julgado, a ser pensado, e depois, mesmo quando é pensado, não acontece nada àquele que fez o filho estar sem um pai ou sem uma mãe um monte de tempo. Sim, é tempo que não se recupera, não é? Não se recupera, não é? Portanto, hoje nós temos pais que estão há 10 anos nesta situação. Sim. E mais, não é? E, portanto, porque os tribunais não dão resposta, ou porque os tribunais não sabem lidar com estas situações, ou porque, porque isto é uma área que devia ter especialistas a trabalhar nestas áreas, não é? Sim, fazer o acompanhamento também destas situações. Portanto, a morosidade dos tribunais impede, a morosidade e não terem atitudes de dizer esta pessoa incumpriu, tem que ter alguma forma de mudar esse comportamento, não é? E não é feito, e portanto isso dificulta muito as crianças e os adolescentes terem os pais e as mães na sua vida. Na sua vida. Esta assessoria que faz aos tribunais já é muito este trabalho de acompanhamento e de mediação entre as crianças, as famílias, apoio aos próprios juízes. Como é que este trabalho? Sim, quando é através da assessoria ao tribunal, há uma questão que é muito importante, é que nós temos o pai e a mãe. Portanto, e o mais importante nesta intervenção é a equidade de atendimento a ambos os pais. Isto é muito importante, ouvir a história de um e a história de outro. Às vezes até dizemos, será que são a mesma família? Esta história não bate nada certo. Não há nada, não há nada aqui. Será que era? Não, mas esta assessoria faz com que as pessoas estejam os dois. Podemos acompanhar os dois, podemos acompanhar a família dos dois e, portanto, e aqui pensámos em estratégias que ajudem a tomar decisões que vão ao encontro das necessidades daquela família específica. Exato. E, portanto, isso ajuda muito aqui a progredir e a ter situações de melhoria. Por exemplo, se uma mãe tem receio que a criança vá para a casa do outro, um bocadinho como falámos há bocadinho. Eu posso ir e estar na casa do pai ou da casa da mãe e estar lá e irmos percebendo as situações e arranjando estratégias
para depois, quando a gente sair do terreno, quem é que pode ficar lá. Portanto, todas estas situações são importantes de ajudar as famílias a arranjar estratégias, mas têm que ser rápidas, porque o tempo das crianças não é o tempo dos tribunais, nem os tempos. Exato, a criança está ali todos os dias a viver a situação e a precisar deste acompanhamento. E muitas vezes a parte que está a alienar não é só o progenitor, muitas vezes é a própria família, não é? Envolve outras pessoas. Pode não ser só o pai ou a mãe, pode haver os avós, a família um pouquinho mais alargada, que também acaba por assumir este tipo de comportamentos. Sim, normalmente quando um pai ou uma mãe faz alienação ao outro, é toda a sua família que é perdida. Exato. São os avós, são os tios, são os primos. Não é só fica órfão de pai, fica órfão de uma família paterna ou de uma família materna. E isso é um trabalho que tem que ser feito. Felizmente já temos também muitas avós, porque a Justiça já dá a oportunidade aos avós de pedirem também dias. Portanto, já temos avós que nos vêm pedir ajuda para serem eles a terem os domingos, um domingo por mês. Portanto, têm direito a convívios. Exato. E os tios também podem pedir, e os irmãos também. Portanto, muitas vezes perde-se irmãos, perde-se avós, perde-se tios, perde-se primos. Portanto, esta alienação acaba por perder-se toda uma família. Então, que tipo de comportamentos é que nós podemos aqui ter de alguma forma de prevenção para que isto não aconteça? Se formos aqui à prevenção, como é que identifica? A grande prevenção era que, quando existe um divórcio ou uma separação, existisse logo uma residência alternada. A não ser que, claro, que se avaliasse, que houvesse violência, tirando essas questões todas, ou uma questão que seja de perigo. De perigo, pronto. E real. Real, pronto. Agora, se automaticamente, em vez de estarmos a decidir se fica um dia, ou 2, ou 3, ou ficasse residência alternada, depende da idade da criança, não é? Se for muito pequenina, não é uma semana ou uma semana, é um dia, ou se ainda estiver numa fase, mas que o tempo e a qualidade do tempo, porque às vezes não é só o tempo, é a qualidade do tempo que se tem, não é? E o que é que se faz nesse tempo, porque ser pai e mãe não é ser pai de fim de semana, porque ao fim de semana não há escola, não há trabalhos de casa, pode haver. Isso não é parentalidade. A parentalidade é o adormecer, o acordar, o quando está doente ficar a tomar conta, o fazer os trabalhos de casa que não quer, o ir a levar ao futebol e trazer. Isto é que é, não é? Isto é que é a parentalidade. E a residência alternada é o mais parecido àquilo que a criança tinha quando os pais estavam juntos, não é? Exato. Tinha o pai e a mãe, depois de repente porque é que só tem um? Porque os pais se zangaram. Pronto. Esse é um fator de prevenção. Outro fator de prevenção é quando as pessoas começam a pensar separar-se, haver um plano parental muito bem feito. A construção de um plano parental, como é que vai ser, quem é que vai buscar, como é que vamos fazer em relação à saúde, à educação, descrito. Enquanto as coisas ainda estão mais abertas à negociação. Já temos muitos pais que, quando pensam se divorciar, vêm ter connosco e dizem: olha, estamos a pensar em divorciar, como é que isto se faz para correr bem? Que ainda estamos. E aí é a prevenção máxima. É o cuidado. Agora, ainda mesmo assim, quando já está em conflito, nós podemos fazer, então vamos recuar. Está um grande conflito, vamos fazer um plano parental muito pormenorizado. E as pessoas dizem: mas isso é muito pormenor, tem a hora, tem o dia, porque nós já sabemos que isso vai ser as razões do conflito. Exato. Então vamos prevenir. Quanto mais detalhado, mais fácil será gerir. Porque vai buscar ao final da tarde, mas depois começa a ver: final da tarde para mim é 5 da tarde. Para mim final da tarde é 8. E não sei o quê. Não vale a pena. Já sabemos que isso é um conflito. Vamos colocar nos planos parentais horários, dias. Agora estamos na época de Natal. Exato, era nisso que eu estava a pensar. O Natal deve ser quando mais conflitos existem. Mais conflitos. A que hora passa ao 24, passa ao 25, vais buscar às 10, mas às 10 ainda não abrimos as prendas. Portanto, se isso tudo tiver escrito, exato, não quer dizer que não haja incumprimento, mas pelo menos já existe aqui algum documento que não é. Eu acho que é assim, e a avó ainda acha que é assim, e o tio ainda acha que é assim, e andamos nós num conflito que tremendo,
entre horas e dias e famílias e rituais. E a criança no meio disto tudo, não é? Sim, a criança que acaba por estar aqui no meio destas situações. Sim, esta época de Natal é uma época que mais se ouve realmente os conflitos que existem nas famílias com estes temas, não é? Então, é a residência alternada, os planos parentais. Também ajuda muito a haver aqui um apoio de informação, de fazer grupos e de grupos de ajuda mútua. Por exemplo, há uma situação que ajuda muito as pessoas também a pensar em conjunto, porque muitas vezes nós profissionais damos um conselho e depois já estamos a dar esse conselho há muito tempo. Um pai ou uma mãe vai a um grupo de ajuda mútua e o outro diz assim: mas porquê é que não fazes assim? E ele diz: não vou fazer assim. E eu penso para mim, eu já tinha dito aquilo tanta vez, mas é porque é o par, é o outro que já viveu aquela situação, que já passou por aquilo, é igual a ele. Portanto, os grupos de ajuda mútua que já temos por todo o país também ajuda muito aqui a haver uma relação. E, portanto, é todo este trabalho de divulgação, de informação, de perceberem o que é o impacto para estas crianças, para o desenvolvimento social, emocional, cognitivo, académico, destes conflitos, o que é que isto tem de impacto, e se não vale a pena haver aqui parar, porque às vezes as pessoas nem percebem o que é que isto tem de impacto. Sim, estão tão envolvidos naquele conflito que nem percebem o impacto que estão a ter, não é? E quando tudo está regulamentado e escrito, depois é fácil, se as coisas correm bem, são fáceis de mexer quando está tudo bem, não é? Caminhar. Agora, organizar. Se não for às 7 e for às 8, está tudo bem na mesma. Exatamente. Porque está tudo bem. E sair, os pais que nós temos, que as coisas funcionam, e é esses que também muitas vezes trazemos, para dizer como é que isto pode funcionar. Claro que não têm que ser os melhores amigos, não é? Naturalmente. Não é? Podem, porque nós às vezes estamos a discutir, a pedir só que diga bom dia ou boa tarde ao outro. Portanto, é assim, nós entramos numa instituição e dizemos bom dia a um senhor que não conhecemos de parte nenhuma, não é? A cordialidade. Não é? Portanto, diga bom dia ou boa tarde para o seu filho, isso é tão importante. Também temos agora as festas da escola, quem é que vai à festa da escola, quem não vai à festa da escola. Exato. E depois as crianças não podem cumprimentar a família, não podem cumprimentar o outro, estão ali, agora vou para que lado? Às vezes só gostavam se calhar de estar doentes e não existir aquele momento. Exato, não é? só poder-se divertir e desfrutar, senão nem dá vontade de estar, não é? Depois vem a questão dos presentes e quem é que dá presentes mais caros e quem é que dá, se pode usar telemóvel, se não pode usar telemóvel. Tantos temas que depois acabam por estar. E o outro por exemplo, não poder levar os brinquedos da casa de um para o outro, não poder levar as roupas preferidas de casa de um para o outro. Isso também são daqueles 28 comportamentos que também está incluído isso, ou dar o dobro das prendas do que o outro, ou dar prendas mais caras, como estava a dizer, ou depois uma coisa que é muito dolorosa para as crianças é ter recebido uma boneca do pai ou da mãe muito bonita e querer levar para a casa do outro, mas isso não entra cá em casa. Não pode brincar, ou a roupa, ou como se a roupa e os brinquedos não são do pai nem da mãe, são da criança, não é? É como não é a casa do pai ou a casa... É a casa da criança. É a casa da criança, é que tem duas casas, não é a casa do pai e a casa da mãe, e vais para... Não, a criança tem duas casas, tem as suas roupas, os seus brinquedos que deviam andar, não é? Sim. E que muitas vezes depois é jogado até, talvez já mais tarde, já em adolescentes, quando o adolescente começa com os comportamentos normais, de oposição e frequentes, não é? Que começa também um bocadinho aquele comportamento de se te portas assim, vais para a casa da tua mãe, se em minha casa não te comportas assim, se é a tua mãe, se vais comportar assim, vais para a tua mãe ou vais para o teu pai. Então parece que a criança começa a ser expulsa de alguma forma, se não se comporta de determinada forma, ou quando se revolta, que é o normal da idade, todos eles, quase que é posto fora de casa, uma das partes ou da outra. Ou então também temos esse exemplo e também temos ao contrário de usar aquilo que aprendeu. Se não fizeres isso, eu vou para a casa do meu pai. Exato, a própria criança depois começa a fazer isso também. Ou tu me deixas sair um bocadinho até mais tarde, o meu pai deixa. Se não for, pronto. Também foi uma coisa que eles aprenderam. Exato. E também vão jogar, porque também, ainda bem que são inteligentes. Foram formados para esse conflito. Foram formados e também viram muitas vezes esta estratégia do pai e da mãe e de ser utilizada, e depois isto... Quando chega à adolescência vão usar isso também contra os próprios. Porque nós temos que pensar que todas estas atitudes e comportamentos, nós como pais somos os modelos dos nossos filhos, não é?
mais do que aquilo que a gente diz que se deve fazer, que é bonito, cumprimenta, se nós cumprimentamos, o que é que nós fazemos? Portanto, isto vai ser o comportamento dos nossos filhos no futuro, vai ser aquilo que eles viram nós fazer, não é? Claro. Se nós viram nós a mentir, viram nós a esconder coisas, viram nós a afastar os avós, a afastar... No fundo, esse vai ser o comportamento que eles vão ter na vida com os outros, não é? Se pudesse deixar aqui, estamos quase a terminar, se deixasse aqui 3 ações que acha que nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, 3 práticas ou 4 que acha que são os comportamentos que poderiam ajudar mais a prevenir esta alienação parental, o que considera importante? Eu acho que as práticas, e o que era muito bom era que houvesse mais tribunais que decidissem logo a residência alternada, que não implicasse ter que estar-se aqui a decidir o tempo e a qualidade e a hora, que a parentalidade não fosse à hora, não é? Fosse uma parentalidade a tempo inteiro e, portanto, que houvesse mais residência alternada, para evitar aqui que estas crianças tenham que escolher, que existisse mais espaços de reflexão, não é? De reflexão aqui de como é que podemos fazer isto, como é que podemos melhorar aqui também as nossas práticas. Não é só os pais que têm que ter formação, acho que nós também, profissionais, temos que repensar muito a nossa prática profissional, porque muitas vezes aquilo que nós aprendemos quando estudávamos, aquilo que aprendemos não funciona. Sim. E, portanto, repensarmos, tanto os pais terem formação como nós também temos, os profissionais temos mais formação específica para esta área e trabalharmos mais em conjunto, porque o sair dos consultórios e o sair para o terreno, para a vida real, não é? Dá-nos muita informação e, portanto, temos equipas mais multidisciplinares, não é? Com professores, o pediatra, o treinador de futebol, e pensarmos todos em conjunto aqui o que é melhor para aquela família que nós acompanhamos. E colocar a criança no centro realmente e não o conflito. A criança é sempre o centro da nossa intervenção, seja o pai que apareça no consultório, seja a mãe. Uma das coisas que eu digo sempre, aqui o meu alvo, a minha preocupação é os vossos filhos, seja o pai ou a mãe a pedir ajuda, claro. Não é? Mas aqui este trabalho em conjunto é fundamental, não é só os pais, é todas as pessoas que estão à volta daquela criança. Portanto, eu acho que isto tem que ser um trabalho muito holístico, muito sistémico, para que funcione, porque senão vai ser aqui só vermos um bocadinho da história desta criança. Da história daquela criança e do futuro também, que vai ficar comprometido, não é? Vai ficar futuro dos nossos adultos. Olha, Eva, mais alguma questão que gostasse de partilhar connosco? Não, acho que foi muito bom. Acho que fomos a muitos pontos. É um tema que daria para muito tempo, mas teremos muitas outras oportunidades, vamos ter outros momentos. Mas agradeço imenso a sua participação, a disponibilidade para estar connosco, a sua generosidade. Muito obrigada. Muito obrigada por partilhar este tema. Obrigada.